dia aí, beleza, cara? Bom demais, Fábio. Então. Muito bem, beleza, pessoal? Seguinte, você tem uma empresa pequena, uma empresa média. Imagina isso aí. Começando, né? Bom, começando ou tá querendo ter um up na sua empresa, você Legal. quer crescer a Eu sua tenho uma empresa. ideia de negócio e tô querendo crescer. Tá querendo conquistar os crescer, primeiros clientes ali e tal. aumentar esse número de clientes, Boa. aumentar. É o que a gente gosta aqui, Pô, né? é o sonho de todo mundo que quer empreender, Todo cara. empresário, não é? O que adianta você ter uma ideia que fica parada no papel e Não nada tira acontece? do papel, não Ninguém sai, merece, né? não sai da inércia ali, É. da inércia do parado, Sim. e coloca na inércia do movimento. Ah, interessante isso, a inércia do movimento. Não é? Acho que esse é o papel. Boa, gostei dessa. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Sensacional. Colocar as empresas, colocar as pessoas, que na verdade empresa é pessoa, na Pra inércia andar, do movimento. pra andar em pra movimento. Tirar a bunda da cadeira. Andes, É pelo amor de Deus. Isso aí, exatamente isso. Nós vamos falar sobre isso, beleza? Show. Mas antes, roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Plavoncast e hoje nós vamos falar de como andar no mundo dos negócios, Fábio. Isso mesmo, colocar o negócio pra rodar. Bom demais, É pra cara. rodar. É pra rodar. Ó, ele descobriu um formato, cara, através de muita experiência, com grandes clientes, uma história fantástica de anos de experiência. Mais de 30 Mais anos. de 30 anos de experiência trabalhando com pessoas / empresas, né? Business. Legal demais. E assim, grandes nomes do empresariado mineiro e brasileiro. Que E espetáculo. vai nos dar essa honra. Que honra. De conversar com a gente aqui Vamos hoje. nessa. André Mendes, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Fábio, Luigi. Obrigado, André. Que honra te receber Uma aqui. honra, cara. Bom demais. Bom demais. Seja bem-vindo, André. O que eu falei faz sentido? É Muito sentido. Olha só. Muito sentido. As pessoas precisam começar a caminhar, saber onde quer chegar e caminhar rumo a isso, né? E a experiência traz isso pra gente. Mostra nessa jornada quantas pessoas pararam no meio do caminho e se sentiram perdidas por não saber onde queriam chegar. Que loucura. Ó, né, cara? Que loucura. sabe uma coisa que eu acho muito louca, assim? Aí, uma vez, um amigo meu me falou uma coisa próximo de mim, que eu achei aquilo tão absurdo, que ele falou assim, cara, ele queria alguma coisa melhor, acho que ele queria trocar de carro, eu não lembro o que era. Ele falou alguma coisa e ele falou assim, tipo, quando, bicho, eu ainda vou ter um carro desse. Eu ainda vou ter um carro desse. Era Carro do ano. Um carro violento, um carro super caro. Certo. Mas tô esperando a coisa melhorar. Tô esperando. Tô esperando manjar cair do céu. E aquilo me soou tão absurdo, porque assim, não que o cara não possa conquistar, mas assim, não existe chegar em algum lugar sem se colocar em algum movimento. E naquele momento eu sabia que ele não estava se colocando em movimento algum para alcançar aquilo que ele estava almejando. Então eu fiquei imaginando, falei, velho, o que esse cara tá pensando? Como alcançar isso? Como alcançar uma coisa que ele almeja? Ele te falou o que ele estava fazendo? Óbvio que não tem. Era só um sonho de consumo. É só um sonho de consumo. Legal. E até eu fiquei pensando, as pessoas têm essa ideia, né, de alcançar os lugares, mas primeiro, elas não fazem Nada para isso. Nada para isso, né? Acho que foi até você uma vez que falou que o pensamento é muito bom, porque você pode levar onde você quiser. Eu falei isso ontem numa reunião. Falei, gente, pensamento é muito bom. Vocês podem ter os pensamentos que você quiser. Mas agora na prática. Na prática, o que você tem que fazer? E é isso que você ajuda as pessoas. Você sabe o que diferencia o sonho de um objetivo? O quê? Conta Não pra sei. nós, André. O prazo. O Ó, prazo. cara, que legal. Né? Você sonha, você não bota prazo. Que legal. Quando você bota o objetivo, você bota um prazo para realizar. Legal. Que legal. Tudo nasce duas vezes. Tudo precisa ser feito duas vezes. Primeiro no pensamento, primeiro no sonho, depois no papel. Que legal. O que faz com que os empresários e as empresas tenham resultado é um plano de ação. E aí, ele só nasce primeiro, você tem que mentalizar, né? Você tem que desejar.
Luigi imagina que nas atividades dele lá, geneticista, imagina uma solução para determinados problemas. Sim. E aí você começa a testar, você começa a trabalhar em cima daquilo, você começa a validar se tem uma evidência ou não daquele sonho ter realidade ou não. Se aquele sonho já foi realizado por alguém alguma vez, é possível ser feito. Sim. Então eu só preciso ter métricas e uma forma para chegar lá. Um caminho, né? Como você mesmo colocou. Eu estou num ponto, quero chegar num outro ponto, mas qual é o caminho que eu tenho que seguir? Hoje em dia a gente tem GPS para tudo, mas e o nosso GPS interno? GPS, se você não tiver um Está dos só dois... reorientando rota? Ele está calibrado ou ele está malucão, aquela bússola rodando para tudo quanto é lado? E aí, para onde ela vai te levar? Legal, legal. Então, quando você tem isso orientado, olha, eu quero chegar num determinado... E eu sei o porquê eu quero chegar lá. Que esse é a grande pergunta. Por que faz sentido chegar a isso? Por que isso é importante para você? Todo mundo bota objetivo. Quem no dia 1º de janeiro, 2 horas da manhã, já não tem 30 objetivos prontos? Sabe o que é legal? Quando você vai ter... Quando vai ter a Mega da Virada. Quando eu jogo na Mega... Eu não sou muito de jogar, mas a Mega da Virada, às vezes... É um bom estímulo. É um bom estímulo para você... Eu já planejo tudo. Falo, gente, se eu ganhar na Mega da Virada, a minha vida já está toda pronta. Eu sei exatamente como que eu vou usar o dinheiro, que eu nem tenho ainda. Você sabe a roupa que você vai tirar, vai na lotérica para tirar o prêmio, sabe o que vai fazer depois. Tudo já. Não é isso? Aí, como geralmente a gente não ganha, eu falo, a proporção é muito baixa. Deixa eu colocar a real vida Você aqui. sabe que eu tenho um amigo que também trabalha com essa linha de fazer com que as pessoas realizem os sonhos. E ele fala assim, cara, quando uma pessoa vira para mim e fala que quer mudar a vida, que sonha, quer realizar e não entra em ação, como esse caso que você colocou, que eu não estava fazendo nada para ação, eu mando um bilhetinho para ele, boto dentro um bilhetinho da Mega Sena ou da Quina e falo assim, quem sabe desse jeito te ajuda. Você vai esperar ganhar, você vai esperar ganhar 50 e tantos milhões, não sei quanto que é o número. É assim, que na verdade não são 52 milhões de aposta, é 52 milhões de vezes que você aposta o mesmo número para sair aquele número. Mas você compra o bilhete e dá para ele de presente? Esse amigo compra o bilhete e dá para ele de presente. Mas ele joga o mesmo número 2 vezes, pelo amor de Deus, né? Ele vai que ganha, né? Não, cara, você imagina. Não, vai que uma hora dessa, só o bilhete que ele deu de presente ganha. Esse cara vai ficar louco. É a sorte que o cara tem. Se você deixa o sucesso na mão de outro, fica difícil, né, que você realize aquilo que você imagina. Interessante. Então, isso vale para a empresa. Sim. E vale para a sua vida pessoal. Mas esse é o maior erro, então, dos empresários, do pessoal que você atende, André, os seus clientes. A pessoa não sabe qual que é a pergunta essencial que ela tem que fazer naquele dia, naquela hora. Ela não sabe. Por aí. Ela não sabe a pergunta que ela tem que fazer para si mesma e ela não sabe a resposta que ela está dando para o cliente dela. Que pergunta que o cliente está fazendo? Aí dá porque ele não vende. Ele não vende. Porque aí, se ele não sabe o que o produto dele está entregando, qual é o benefício que ele está entregando, ele não consegue saber que tipo de cliente que ele tem que procurar. E aí ele acaba pescando no aquário errado. Eu tô querendo... Não que o meu produto não tenha qualidade, mas o meu produto não tem qualidade ou não tem necessidade para este público com o qual eu estou falando. Pode não ter necessidade hoje. O cara fala assim, seu produto é muito bom, só não preciso dele hoje. Você como pesquisador, quantos e quantos inventos ou descobertas foram feitas e depois ela foi aplicada no mercado de forma diferente, o sucesso não veio para aquilo originalmente que ela foi feita? Não, a maioria. Por quê? A maioria. A maioria. Quando você planeja alguma coisa, você está pensando numa necessidade. E a aplicabilidade daquilo no público pode ser diferente. Tem um caso antigo que fala que esse desodorizador que a gente tem aí foi pensado para algumas coisas, para os donos de gatos, por exemplo. Tá, os donos de gato para tirar o cheiro do dono do gato. Na hora que você aplica aquilo pro dono do gato, ele fala, não, faz sentido, melhora o cheiro mesmo. Sim. Mas por que não vende pro dono de gato? Ele já está acostumado com aquilo. Entendi. Aquilo já faz parte da essência dele, ele não vai mudar. Que é um grande motivo que as pessoas têm. Elas têm alguns motivos para não prosperarem, né? Para não enfrentarem. Um deles é a zona de conforto. Eu tenho medo de desconhecido, eu não quero enfrentar aquilo que eu não sei, eu tenho medo de fracassar. Se eu tenho medo de fracassar, eu não saio dessa zona de conforto, porque para mim está confortável desse jeito. Sim. Eu não vou me desafiar ao novo ponto. Ali eu vou sofrer, ali eu vou enfrentar o desconhecido. E então, o que impede as empresas de crescerem, André? O que você sente aí? Clareza. Objetivo definido. Tá certo?
Tá. Esse é um dos principais objetivos, é um dos principais problemas. Ela não investiga, ela não tem plano de contingência, porque as coisas podem dar errado. Sim. Então, Cara, mas aí é difícil sair dessa, porque se a pessoa não sabe que ela não tem clareza, o que tem que acontecer, alguma coisa deve acontecer para ela se sacudir. É o que é? O dinheiro acaba? A gente costuma definir isso como crise. Qual que né? Tá. A gente se Vem define a tal assim, da qual é a crise? Saquei. A crise é uma coisa que não vai acabar. Ela é cíclica, ela vem, ela vai acontecer. Cedo ou tarde ela vai acontecer. Certo, independente do tanto que você está faturando. Ela vai. Crise, você não tira a crise. Você se prepara para ela. Você elimina problemas, mas a crise não. Entendi. Então, se a partir do momento que você tem um plano para contenção de crise, para vivenciar a crise, sabendo que ela vai acontecer, então é aquilo que você consegue então a prosperar. Então vamos lá. Cara. Uma empresa ou uma pessoa vai viver uma determinada crise. Aí você tem um plano de ação para correção daquela crise. Tá? Qual é o seu plano de contingência? Quanto tempo você tem um plano B? Ah, não, se eu tenho certeza que isso aqui, 50% de chance disso aqui dar certo, o cara nem faz plano B. Ele Tem gente que já entra... toca o pau e vê o que o pau. acontece. Pois é, e aí o 50% restante acontece e você fica perdido. Como é que eu saio disso? Então, a partir do momento que o cara aprende a fazer um planejamento ou um plano e uma contingência, sabendo quais são as etapas do caminho, o que ele precisa fazer em cada etapa, ele tem que cobrir pelo menos 97% de certeza que o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, que ele tenha vai entrar em ação. Isso é incrível. Você me lembrou um dos artigos científicos mais interessantes que eu li, e não é da minha área, foi por que Chernobyl explodiu. Você sabe por quê? Não. Cada funcionário criou um próprio plano e saiu do protocolo original. E como não dava errado, esse botão você tem que girar 25 graus durante 2 minutos. Isso era o protocolo original. Aí um dia o cara girou 10 graus. Não deu problema? Não tinha crise. Aí o outro mesma coisa. Puf, explodiu a usina. Vai Esse... o acúmulo de coisa errada que o cara vai fazendo e nem sabe o que tá fazendo, né, cara? Exatamente. Você não sabe a consequência e depois você tá no meio do ambiente e você não sabe por que aquilo começou. Você continua repetindo atos que não dão resultado, transformando aquilo numa nova realidade. Então tem muitos experimentos que a gente vira, você chega à empresa e fala assim, mas por que isso é desse jeito? Aí a pessoa fala assim, não sei, sempre foi assim. Não se questiona. Então, o hábito de perguntar o porquê e aonde você quer chegar é que faz a diferença para que você construa. Aí que entra o seu papel. Exato. Que é olhar de fora, né? É uma pessoa que vem de fora para fazer o diagnóstico. É uma pessoa que vem de fora para instigar o dono do negócio a perguntar por que eu faço isso? Saquei. Aonde eu quero chegar com isso? Interessante então, isso, se o cara conhece, a partir do momento que o cara conhece o efeito que aquilo provoca no outro, ele consegue ter uma solução ou uma alternativa que potencialize o resultado. Porque ninguém melhor do que ele para melhorar o próprio resultado dele. Então, olha só, eu não consigo ser, vou dobrar a minha venda. Não. Se você fala assim, vou dobrar a sua venda? Não. Dobrar a venda é consequência. O que você consegue dominar é ser melhor hoje do que você foi ontem. Tá certo. É ser melhor hoje, é fazer o máximo que você pode, hoje mesmo, sobre tudo aquilo que você tem domínio, que é aquilo que está sob o seu controle. O acúmulo disso no tempo que vai dobrar o seu resultado. Então, se você tem métricas muito bem definidas em cada uma das etapas, você começa, em vez de ser uma estrutura de somar, você transforma em produto. André, tem um desafio aí que é o seguinte. Sou empresário. Eu acho que dificilmente eu vou acordar um dia e vou falar assim, hoje eu preciso ligar para um consultor, porque eu estou em crise, eu estou cheio de problema, eu estou a fim de resolver um tanto de coisa aqui, deixa eu ligar para um consultor. Eu, como empresário, dificilmente faria isso. Como que você resolveu isso, cara? Qual que foi o grande lance, o que aconteceu no seu negócio, na sua vida, que fez as pessoas começarem a te procurar? Como que começou o seu negócio, exatamente? Como que foi a grande virada? E como que você fechou o seu primeiro contrato? Como que foi essa história? Isso é bem legal de entender. Eu vim no mercado, quer dizer, fui executivo em empresas, né? Massa, cara. E dentro da empresa, venho da área estratégica. Qual que era o setor?
Comércio. Comércio? Na realidade, eu trabalhei em muitos setores, mas sempre com empresas de dono. Empresas que tem. Você conversa com o dono, né? Você era tipo o administrador da empresa. Você era o RH. Não, financeiro. Financeiro. Gestão financeira. Legal. Acabava em alguns momentos, tendo Legal. até o RH como função. Mas aí tinha TI, estratégia. Certo. Mas as então, pessoas... então o início da sua carreira era CLT. Você CLT, trabalhava ali junto CLT, com empresários, ajudando ele a cuidar do dinheiro. Exatamente. Cuidar massa. da perpetuação do negócio dele. Legal. Né? E aí nós estamos falando de uma época onde o Brasil vivia inflações altíssimas, né? Então, cuidar de dinheiro era uma coisa complicada. Nós não temos ideia do que é isso, né, cara? Eu sou um pouquinho mais velho que você. Não, eu tô dizendo assim, a gente não tem ideia do que é você acordar com menos dinheiro no caixa todos os dias, né? O que acontecia era que, por exemplo, era muito comum na área financeira. Overnight. Overnight. Você lembra disso? Overnight? Dava mais ou menos, né? Dava muito. Mas você já ouviu falar? Sim. Mas olha overnight. só, overnight eu lembro desse trem, tinha uma aplicação que trem você era fazia, bravo. era mais barato você tomar o dinheiro emprestado do banco. Tinha uma aplicação de um banco que já não existe mais que dava X dias sem juros no cheque. Tá. Né? Tá. Então você tomava o dinheiro na sexta-feira. Certo. Tá? Aplicava no overnight, resgatava na segunda, você ganhava mais dinheiro do que aquilo que você pagava. Aí você parava de vender e ficava fazendo só isso. Mas muita gente não tinha mercado ativo e ficava só com crise, só trabalhando no mercado financeiro. Que loucura, gente. Então, era um mundo diferente. Você tinha que proteger o dinheiro. Então, muitas empresas vendiam barato apostando na aplicação. Entendi. Apostando no ganho do tributo. Então a qualidade do produto que se dane, era só porcaria. Era só preço. A proposta de valor mudou. O mundo mudou. E hoje as empresas que vendem preço já não estão mais se colocando. Entendi. A pandemia veio nos mostrar alguma coisa que o propósito das empresas fala muito mais daquilo que ela está resolvendo do que propriamente o dinheiro. E as empresas do o futuro pertence às empresas que têm propósito. Cada vez mais, não é, André? Isso cada vez mais. A gente já percebeu isso aqui, e quem não percebe, a gente meio que dá fala, olha, cara... Uma sacudida. Ou porque, tenta, né? Porque, na verdade, é aquilo que você fala, né? Você pode levar o cavalo no lago, mas você não pode obrigar ele a beber água. Ele não bebe. Se ele não quiser, ele não bebe. Se ele não quiser, ele não vai beber. Mas, cada vez mais, eu vejo que as empresas estão trazendo para si essa questão mais humana, vamos dizer assim, sabe? Mais real do que é importante para... O que ele faz de bom na vida do outro mesmo, no final das contas. O que muda na vida dele de verdade. E as empresas que não se adaptarem a esse modus operandi, assim, eu acho que elas vão ter muita dificuldade em se manter. Faz sentido? Total. Porque é o seguinte, o que a gente chama de venda de preço, né? O cara vai lá, não, vou lá anunciar e vender oferta. Isso não leva mais o cliente a comprar. Hoje o cliente tem a oferta na porta de casa, né? A tecnologia leva as ofertas de preço no WhatsApp do cara, ou na hora que ele está passando perto de uma loja, já está notificando que já tem uma promoção ali. Mas por que você escolhe aquela loja? Né? Então, se a empresa não tiver um propósito, as coisas não vão mudar. Então, o mundo está mudando muito rápido. Tem uma história recente aí, né? No futebol americano, de um clube de futebol americano de Washington, que teve que mudar o nome por conta do posicionamento do nome perante questões raciais ou questões de etnia. Então, e quem mudou? Olha, os patrocinadores viraram o seguinte, cara, se você não mudar o nome... Tô fora. Eu tô fora. Caramba. E aí você fala... Então você tem isso para todo mundo. O cara se posiciona inadequadamente, sem um propósito adequado com o que o povo está querendo, cara, ele perde patrocinador, ele perde venda, ele perde cliente, ele começa a não ter o produto dele reconhecido adequadamente. Então, o que a gente faz? A gente faz justamente fazer com que a pessoa tenha um propósito e entenda que, olha, beleza, sem um propósito você não consegue botar toda a metodologia ou todo o processo de crescimento, de perenização do seu negócio ativo. Então, esse é o diagnóstico eu vi um inicial. Legal, assim, que as mudanças elas sempre vão acontecer. O que está acontecendo hoje é que as mudanças estão mais rápidas, né? Com certeza.
né? Então, assim, se você não acompanhar essa questão das mudanças, a velocidade das mudanças... Isso que é uma pergunta que eu me faço, assim, olha. O mundo, o mundo sempre foi mundo. Mas hoje a gente tem acesso ao que aconteceu meio que líquido, né? É meio que a gente chama de mundo líquido, né? É tudo na hora, né, cara? Tudo na hora. Louco, rapaz. Então, alguma coisa que você levava, sei lá, quanto tempo? Sei lá, uma carta levava 6 meses para chegar via navio, cara, de uma outra lugar. E hoje, uma correspondência sua chega antigamente, a gente fazia viagem internacional, todo mundo ficava desesperado. Será que ele chegou? Será que ele chegou? Quando eu fui fazer meu doutorado em Hamburgo, na Alemanha, o povo morrendo de medo. Será que ele tá lá? Será que ele chegou? Bicho, eu tive que pegar... nem era euro ainda, marco as moedas, estava na transição do euro, achar um orelhão, orelhão, escuta isso, orelhão, meu irmão, colocar a moeda e número internacional, as moedas caindo, oi, tô aqui, cheguei, pá. Cara, que doideira, aí você fala, pô, você é de que ano? Não, eu tô falando de 2003. 2003, que foi quando eu tava fazendo meu doutorado na Alemanha. 9 anos atrás, sim. Não, eu sei, mas é 2000. Mas já é 2000, 2003. É porque de repente a galera fala: esse cara deve pré-história, né? Esse cara deve ter descoberto a fórmula da juventude, ele tem 200 anos. Não, cara, é agora. Você pega por uma geração. 2003, você pega uma geração de 15 anos que já nasceu com essa tecnologia nativa, não saca isso. Não sabe o que foi nesse período. Então você chega, por exemplo, uma criança que hoje já pega um celular e em todos os lugares tem Wi-Fi. E aí ele vai para um local que não tem sinal e ele fala assim, mas por que não tem? A realidade dele é outra. É essa? Como é que eu passo a mão aqui e esse negócio não para de funcionar? Para de funcionar. Não é? Então, é muito interessante. Outro dia eu vi uma pessoa fazendo uma metáfora que uma criança dela, não sei dizer qual ano, 6 anos, 7 anos, viu uma máquina de escrever, de datilografia. É isso. Você viu alguém falando nisso? Eu fiz curso de datilografia. Não, beleza. Era curso de formação profissional, datilografia. Quem não soubesse da geografia não arrumava emprego. Tinha que ter no currículo, Tinha que ter currículo. Mas aí a criança viu aquilo e falou assim, nossa, mas que computador legal, ele tem impressora embutida. já imprime já imprime junto. Era muito mais fácil, pô. Já tá pronto, pô. Beleza. Vocês são bobos demais com esses treinos. Negócio separado. Então, o mundo vai mudar. Certo que a gente tem é que nos próximos 5 anos, muitas das coisas que estão funcionando hoje não vão estar ativas. Não existe mais, né, cara? E aí, se você não se preparar para isso, você vai ficar obsoleto. E aí, o que vai acontecer? Você vai parar de vender. Literalmente, você vai parar de vender. Todas as empresas. Todas as empresas vendem de alguma forma, todas as pessoas. Sim. Então, o que a pessoa precisa entender é o seguinte, cara, se ela não tiver antenado com a proposta dela e ela não souber como vender, porque ela continua vendendo para os seres humanos, ela precisa, ela vai, num determinado momento, ter uma curva de declínio. E o que a Andes, lá com a sua consultoria, o que o André Mendes da Andes faz para esse empresário acorda, meu filho? O que você tem lá? A gente tem lá, desde o planejamento estratégico para a empresa, para saber qual é o propósito dela, para que ela consiga entender qual é o propósito, por que ela vende, para quem que ela vende. Então, passo 1, propósito. Show. Tá? A gente tem também, alinhado a isso, o próprio propósito do empresário, para saber por que ele está ali. Saquei. Então, saquei. Porque às vezes o empresário Porque não adianta, às vezes o cara tem até que mudar de nicho, de setor, vender a empresa, comprar outra. Pode rolar isso. Muito. Como eu venho de uma linha de empresas com dono, né? E um dos processos da empresa de dono é que ele tem sucessão, né? Todas as empresas têm sucessão, mas a empresa de dono tem sucessão. E é muito comum a gente escutar uma segunda linha, um sucessor dizer o seguinte, não, eu tenho que ficar aqui porque esse negócio é da família. Ou o pai vai não, vem trabalhar comigo porque esse negócio é da família. E ele nem gosta da parada. Poxa, o cara queria ser fotógrafo. O que ele tá fazendo? Minha vida foi assim, sabia? Eu venho de uma família de empresários, né? Assim, meu pai é do ramo de autopeças, né? Foi do ramo de autopeças a vida toda. Eles montaram uma loja que foi uma das maiores, a de Minas Gerais com certeza foi a maior, mas chegou a ser entre as 10 maiores do Brasil, a empresa do meu pai na época, né? E eu trabalhei lá boa parte da minha vida, só que eu não quis suceder ele, entendeu? Quem sucedeu foi o meu irmão. Meu irmão tá lá e graças a Deus a empresa cresceu agora, até mais do que era na época.
Mas eu não quis ir, eu quis ser fotógrafo. Então, aí você tem uma linha. Você tem uma linha completamente diferente. O cara não quer nada com o negócio, que é uma coisa de arte, que é uma coisa mais emocional. Interessante. Totalmente diferente. Cara, quer dizer que a minha carreira eu não tenho sucesso não ser fotógrafo? Não, cara, você pode fazer uma linha completamente diferente sendo fotógrafo, Total. sem necessariamente ser o seu negócio. E o negócio vai viver sem isso? Entendi. Então, primeiro é entender que a pessoa é diferente do negócio. E se eu conseguir fazer uma sinergia para que os objetivos possam ser hierarquicamente ou de uma forma integrada, ótimo, harmonizar a coisa. Aí Bacana. você consegue impulsionar o resultado. Então, qual é o meu propósito de vida é esse. O propósito da empresa é esse. Eu consigo botar os dois juntos? Cara... Ele ser intrínseco? Consigo. Então, ótimo. Então, o negócio cresce. Se não, eu preciso ter um plano de desenvolvimento paralelo. Interessante. Que pode passar pela venda, que pode passar por uma associação profissional, que pode passar por um fechamento de negócio, para mudar de rumo, para mudar de carreira. E isso acontece em todos os níveis, com o dono da empresa, mas também com o executivo, que está muito tempo numa determinada empresa e que fala assim, cara, eu quero fazer uma outra coisa na vida. Interessantíssimo. E qual que é a dor principal que esse dono de empresa sente, que você já identificou, mas ele tem vergonha de falar? Sabe o que eu estou dizendo? Tipo assim, a pessoa sabe que está passando ali por um... Sabe quando carne entra no dente e ele não quer e aquele... O que é essa dor que o cara fica ali remoendo? O gatilho pode parecer simples. Eu falo assim, cara, o gatilho pode ser... muito comum. Às vezes, aí eles viram e falam assim, não, é o financeiro, não está dando o retorno. Pouco cliente. Aí o cara acha que é cliente, mas às vezes pode passar pelo tempo, pela qualidade de vida dele. Né? Às vezes pode passar pela experiência, pelo grupo que ele convive. Então, às vezes eu convivo com um grupo. Eu tenho um caso, por exemplo, de um cliente que convivia com um grupo de pessoas muito ativas, economicamente muito ativas, presença na mídia, presença no mercado, de uma certa forma até agressiva do ponto de vista do negócio. E ele se sentia um tanto quanto... Cara, eu sou um patinho feio aqui dentro. Eu sou retraído. Saquei. Então, o cara, às vezes, esse é o gatilho. Eu quero mudar. É uma coisa emocional. Então, ele começou a ver que os outros eram mais... Os outros estão fazendo mais do que eu estou fazendo. Como é que o fulano tem mais sucesso do que eu tenho? Então, ele tem uma vivência, ele tem uma experiência externa, uma evidência externa, que aquilo bate dele internamente e fala assim, cara, eu não estou feliz com aquilo. O casamento pode não estar bem, o resultado financeiro da empresa pode não estar bem, pode ter briga com o sócio. Algum motivo... Algum gatilho mexe com ele dispara. E aí ele vira e fala assim, cara, não está valendo a pena. Saquei. Então não foi isso que eu sonhei. Quando eu tinha 15 anos, eu não tinha isso que eu sonhei. Tem um caso muito interessante de um profissional que virou para mim, quando a gente estava fazendo, justamente traçando os objetivos do negócio dele, ele virou para mim e falou que foi escrever os objetivos com as coisas que ele gostaria de realizar. Ele falou assim, cara, eu queria ter montado um museu de Lego. Lego? Eu sou apaixonado. Não é de Lego, é Lego e Playmobil. O cara é apaixonado, tem uma coleção de Playmobil. Nunca quis fazer isso. E deve ser desde criança, deve ser uma coisa de criança. E o cara virou pra mim e falou assim, André, eu não consegui montar. Olha e que aí? Engraçado. Aí cara. quando ele e botou ele era aqui, de qual nicho? De qual nicho o business dele? Ele tinha uma agência de propaganda. De propaganda. Olha só. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, você sabe que eu botei isso no objetivo? Porque antes, as crianças, isso já faz algum tempo, as crianças dele, ele falou assim, os meus meninos queriam brincar com os brinquedos que estavam nos armários, guardados, e eu nunca deixava. Aí agora ninguém toca. Porque eu sempre quis montar um museu. Ok. E aí ele botou como objetivo, eu vou criar um museu itinerante para fazer isso. Olha que massa, e vou fazer isso como uma ação para deixar as crianças brincarem. Legal, isso muda o propósito da pessoa. E foi? A coisa rodou? A coisa rodou. Que ele conseguiu massa, fazer duas exposições. Olha que duas bacana, exposições a respeito do tema. Cara. E isso dá um propósito para ele. Ficaria louco. Meu menino. E aí você começa a ter um propósito, por que vale a pena? Vale a pena por conta disso, vale a pena pelo tempo livre, vale a pena para usufruir disso, vale a pena pela liberdade de fazer isso. E aí o negócio faz sentido. Mas eu vou deixar o meu sonho de montar um museu? Não, cara, isso aqui você está te proporcionando em determinados momentos você seguir essa André, mas eu vou te contar vou te confidenciar uma coisa que aconteceu comigo agora. Eu já contei essa história especificamente algumas vezes aqui, que foi uma coisa que aconteceu pontualmente na minha vida, que foi a morte do meu padrinho, que era uma pessoa que eu gostava muito e acabei vendo ele a última vez dentro do caixão.
E aquilo me machucou muito, porque eu queria muito ter visto ele antes dele morrer, sabe? Mas aquilo, cara, me mostrou que você tem que fazer as coisas enquanto você está aqui nesse plano, sabe? As coisas que você tem que fazer, não fica assim, isso como me machucou muito, e é aquela varada da crise que a gente estava falando aqui mais cedo, como aquilo me machucou muito, eu falei, cara, eu não vou deixar de fazer as minhas coisas. Se eu tenho uma vontade de fazer um negócio, eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que colocar em movimento. Porque quanto mais você fica esperando, depois eu faço, depois acontece, depois eu não sei o quê. Bicho, a partir desse dia, eu lá, juro pra você, no cemitério, vendo meu padrinho lá, eu falei, cara, eu nunca mais minha vida vai ser desse jeito. E ali eu mudei de vida. Chega de procrastinar. Chega de procrastinar a minha vida, Legal. cara. Eu não tenho medo mais de fazer as coisas. Deixa eu te falar duas coisas nesse ponto aí. A gente costuma dizer que não existe essa história, não vou parar de procrastinar. Esquece, isso não existe. Acho que Todo mundo vai procrastinar. O que a gente costuma ensinar e mostrar para o empresário é que existe uma opção, que existe uma opção da procrastinação criativa. A procrastinação inteligente. Que é isso, hein? O que é procrastinação criativa? É o seguinte, cara, eu escolho o que procrastinar. Então, você como doutor na área, você fala assim, você conhece a lei de Pareto. Claro, 20%. Então eu escolho procrastinar as coisas que não são importantes para mim. Sim. Então, se a partir do momento que você sabe que essa coisa é importante, procrastina o resto. Mas não procrastina aquilo que é importante, aquilo que vai te levar no objetivo. Não, sensacional, sensacional. Você transforma o seu interior que vai procrastinar, o seu inconsciente que vai procrastinar. Tá bom, isso aqui eu procrastino, isso aqui eu deixo para depois. Interessante. Que não vai trazer resultado. Mas eu sei qual é a minha prioridade. Isso aqui eu não posso procrastinar. Tem um livro muito famoso de empreendedorismo que chama Trabalhe 4 horas por dia. Conhece? Conheço. Pois é. É a lei de Pareto aplicada no mundo dos negócios. Exatamente. O cara acha que o cara é preguiçoso. Mas não, cara, você tem que saber o que te traz resultado e o que não traz, pô. O que te traz resultado Sacou? é aquilo que você vai fazer. Trabalho 4 horas por dia, mas é as 4 horas, meu irmão. E é concentrado. Não, por dia não, por semana. Por semana. Por semana. Então o que acontece? A partir do momento que você foca... É as 4 horas que só você sabe fazer, filho. Então. Porque aí então o empresário não sabe delegar. O empresário sabe que é só ele que pode fazer. Então, a partir do momento que você ajuda a produtividade dele, aumenta a produtividade, você fala com ele exatamente o que é importante. E o que é importante? Né? Você fala assim, cara, tudo é importante, tá bom. Se você só fosse ao médico e descobrisse que você só tem 6 meses de vida, o que você faria? E aí? O que você faria? Exatamente. Boa. Aí você fala assim, não, cara, não gostei desse médico, não. O cara vem pra mim e fala que tem 6 meses, eu vou procurar uma segunda opinião. Aí você vai numa segunda opinião, o cara fala assim, não, esse cara tá completamente errado. Você tem não, 3 meses. Você não tem 6 meses, você tem 6 semanas. Pô, aí você vai no terceiro e o cara fala, não, são 6 dias. E aí são 6 horas. E você vai vendo que as coisas que importam, você fala assim, cara, se você souber que você só tem 6 horas, o que você vai fazer? Cara, você falou isso aí. Aí você começa a ter prioridade. Por quê? Porque a gente acha que tem um amanhã. E se você não tiver um amanhã, o que você vai deixar? Então você vai lá, vou lá, vou usar a figura de linguagem que você usou aí do velório, do enterro. Sim. Então, o que você quer que fale de você, que sua família, aquelas pessoas que importam, falem de você? Qual é o seu legado? Olha isso. Quando a pessoa consegue, e a gente consegue levar num processo... Você vai ser lembrado por quê, né? O que as pessoas vão lembrar? Você está falando do seu filho, o que você quer que seu filho siga? Eu quero que ele siga isso. Se ele seguir isso... Qual a herança você quer deixar pro seu filho? Qual a herança que você quer deixar? Pelo que você quer ser lembrado. Exatamente. Né? Então, Cortella, muito bom. Então, se você quer ser lembrado por isso, cara, comece a fazer em cima disso. Uma empresária foi colocada nessa situação, uma empresária também de conselho de empresa familiar, e ela virou e falou assim, cara, eu quero ser lembrado por esse tipo de coisa. Então, o que está te impedindo de fazer? Cara... Recentemente eu falei com ela e ela falou assim, André... Você pode, só para dar substância no papo, o que exatamente ela queria ser lembrado que ela te falou? Você lembra exatamente? Cara, ela queria... Quando ela imaginava a vida dela, ela queria ser lembrada por viver horas sem compromisso de agenda com a família dela. Ela e os 2 filhos. Legal. Ela, o marido e 2 filhos. Ela junto com os filhos. Ela junto com os filhos. E literalmente ela queria... Falou assim, André, eu me vejo fazendo isso andando na praia. Que legal.
Ter mais tempo na praia, na com praia, a família, em cima tal. disso. Aí quando você vira e fala o seguinte, beleza, tranquilo, né? Se eu tô morando no litoral, beleza, mas se eu tô em Belo Horizonte, como é que você vai botar o pé na praia? E aí, né? Fica cara essa brincadeira. Com o negócio montado aqui, com a agenda de 7 da manhã às 19 horas, de segunda a segunda. Beleza, ela mudou a vida dela. Ela lá fez um processo de transição na empresa da qual ela fazia parte, saiu da atividade operacional e foi montar um negócio que permitia a ela essa liberdade de estar na praia no momento que ela quisesse. Que maravilha, cara. Entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa sabe por que vale a pena, não quer dizer que ela vai fechar o negócio, vai abandonar o negócio, mas ela vai querer dizer que ela vai construir um caminho para que ela possa viver aquilo no tempo que ela está desejando. É porque, assim, o que nós estamos falando aqui não é simplesmente uma consultoria que o cara vai ganhar mais dinheiro. Nós estamos falando de uma consultoria em que o cara vai ter a vida que ele precisa ter para ser íntegro. Pro dinheiro, sabe o que eu acho? Pro dinheiro fazer sentido. Pro dinheiro fazer sentido. Mas é exatamente isso que a gente coloca. Cara, você faz um plano de negócio que eu quero ganhar, um business plan que eu vou ganhar X milhões, vai ter essa taxa de retorno, esse valuation, tá bom. E aí eu pergunto, por que vale a pena? O que você vai fazer com isso? Então, o dinheiro é consequência. Então, o que a gente coloca... O dinheiro não é fim, né, André? O dinheiro é meio. É um meio para atingir o fim. Então, o primeiro objetivo é que nem aquela história, né? O cachorro que caiu do caminhão de mudança, né? Esse cara fica perdido. Atingiu aquilo, beleza, quero ganhar 1 milhão. Aí chegou no 1 milhão, né? E aí, o que você vai fazer? Então, o dinheiro tem que ser consequência. Faça pelo seu propósito e o dinheiro vai vir. E aí o dinheiro vai multiplicando numa velocidade, porque se você não agride o dinheiro, né? Se você não desafia, ele te retribui. E aí é isso que a gente acena. Não aceita desafio, né? Desaforo. Não aceita desaforo. E ele não se multiplica sozinho. Não, mas se você tiver uma ação para cima disso, ele precisa de estímulo, aquilo vai se reproduzindo. Então, quando a gente ensina na metodologia de venda que é possível duplicar e triplicar o resultado com uma melhoria contínua em cada um dos pilares, é porque nós estamos falando do que, por exemplo, na engenharia é feito. Vocês conhecem, devem conhecer o templo de Párteno na Grécia, não é? Que foi destruído. Sim. E ele é sustentado sob colunas, né? Sob pilares. E tá lá ainda lá. E que tá lá. Passou guerra, não sei o quê, e tá lá sustentando aquilo. Maluca. Então as forças estão em cima dos pilares. É a mesma coisa que a gente fala nas vendas. A metodologia passa em cima disso. Você atua em cima de pilares. Você tem os pilares ali. Em cima dos pilares, se você fizer a ação em todos os pilares, de uma forma contínua, você vai multiplicar a resultante disso. Não tem jeito, né? Vira produto, não é soma, é produto. Então é o seguinte, cara. Imagina, se você fazer... O que é 1% de aumento ao mês na quantidade de leads que uma pessoa pode ter na empresa? Isso, é porque eu entrei justamente nessa área, cara. Porque é o nosso business aqui, que é marketing digital. E é impressionante, André. A pessoa que você impacta nas redes sociais hoje é um cliente futuro seu, desde que aquela mensagem faça sentido para a vida dela. É impressionante. Você nunca perde aquilo. Isso é um pilar, cara. Então muito forte. Se o cara tem esse pilar, da quantidade de leads que ele tem, e ele começa a trabalhar aqueles leads de uma forma consistente, sempre tem 1000 leads, tá bom. Mas sem querer vender o tempo inteiro, não, ensinando, eu só quero até aí educando. Depois você tem a conversão, é um outro pilar. Aí você melhora no processo. Como é que você converte um lead para um cara interessado no seu produto? Cara, você tem que começar a falar a linguagem dele. Você tem que começar a entender a necessidade dele. Porque se você entender a necessidade dele, o cara já está falando com você. Então você já quebrou a primeira parte da autoridade, que é o cara. Atenção. O cara já te deu atenção. A segunda é você entender a necessidade dele. Então você tem que conhecer seu cliente. Você tem que saber para quem você fala, como é que você fala, e escutar o cliente. Porque o cliente te fala a todo momento, eu estou precisando disso. Por isso as startups estão bombando. Porque elas estão escutando a necessidade dos clientes. E se adapta ao cliente, né? Eu te contei a história da startup que a gente criou, né? Antes da gente começar a gravar aqui. E que eu te contei que aquilo, quando o Luiz abriu minha cabeça para essa história da startup, eu não consegui entender aquilo ali. Era muito novo ali para mim, eu não conseguia entender. Mas depois que eu entendi, eu conseguia montar uma empresa para cada problema que aparecia na minha vida. Porque a questão das startups, desses aplicativos que nascem aí, que tem sucesso, é justamente o cara identificar um problema que
ninguém percebe e criar uma solução que ninguém criou às vezes, né? Ou que às vezes é uma solução, às vezes tão simples que tá assim, ó, fica na cara, aí fica assim, cara, como é que eu não pensei isso antes? É muito na cara ali. Por que eu não pensei isso antes desse cara que fez, que tá ganhando dinheiro em cima disso? Então, quando você faz a pergunta certa e escuta, porque esse é o papel do vendedor. O vendedor tem que escutar mais do que falar. Sim. Quando a gente compra preço, você vai numa loja dessa e compra preço, o vendedor não te deixa falar. Aí você acaba comprando alguma coisa por imposição. Tá. Não sei se acontece com vocês, mas lá em casa eu tenho uma série de coisas que eu comprei que eu nunca usei na quantidade de coisas. Os livros que eu não li. Entendeu? Porque você comprou por um impulso em cima disso. Então essa é a primeira parte, é escutar. A partir do momento que você escuta, vem a questão da apresentação, que é o pitch de venda. A partir do momento que você tem um bom pitch de proposta de valor, não do valor financeiro, mas do valor daquilo que está entregando, da necessidade que ele resolve, você leva a pessoa, você já passou aí pelo menos 70% da venda, de 60% a 70% da venda, quando você faz a apresentação. E aí, meu amigo, é só levar a pessoa ao desejo. Porque aquela história, né? O quanto você estaria disposto a pagar para ter uma solução que te traga este resultado? Imagina você com esse resultado. Quanto você está querendo se mostrar para ele onde ele pode chegar caso ele... Ele tem que imaginar já está. Isso. Porque na hora que você leva esse cara ao desejo, você conseguiu cumprir ou eliminar parte das objeções. Porque as objeções de venda, elas são conhecidas. Então você tem que eliminar. Falta de dinheiro, falta de tempo, não funciona para mim. Você não tem autoridade. Então como é que eu vou tentar? Quem então, é você? O vendedor precisa saber que ele não pode parar no primeiro não. E o primeiro não que o cliente pede, às vezes é o seguinte, quanto custa? E o cara tende a responder o primeiro não. E ele vai, custa tanto. Não tem dinheiro para isso. Falta dinheiro. Só que uma venda de alto valor, quando você está vendendo valor e qualidade, o cara vai tomar 5 nãos do mesmo cliente antes de tomar um sim. Então, um vendedor que tem sucesso é aquele que sabe escutar o não. Aquele que busca o não. Exatamente. Mas ele não pode buscar o não do preço. Então, ele tem que tirar a conversa do preço e levar o preço para o fechamento para o final. Por quê? Quando o cara já aceitou tudo, a sua autoridade, a sua necessidade, a utilidade para ele, quanto aquilo vai ser benéfico para ele, faz sentido para ele. Já faz sentido? Você está disposto a gastar quanto por isso? Cara, estou disposto a fazer qualquer coisa. Se fosse de graça, você compraria agora. Então, por que não? Se eu estou te garantindo que vai trazer esse resultado, por que você não compra agora? Esse negócio de graça é curioso, mas é porque é o seguinte, o que é de graça o cara não usa. Normalmente ele não usa. Isso é terrível. Eu já fiz isso. Eu tinha um produto de altíssimo valor agregado que eu dei de graça. O que aconteceu? O pessoal não usava. Isso. Não adianta. É legal isso, né? André, agora deixa eu entender uma coisa. Tá lá o dono de negócio precisando de um diagnóstico e ele não sabe que ele precisa do diagnóstico. Como que a gente resolve isso? O que você pode fazer para essa galera que está adormecida agora, nesse momento? Bom, a gente pode... o cara, primeiro, né, o que normalmente acontece com a gente? Essa pessoa é instigada por um movimento, por saber o seguinte, eu não bati meu resultado e vai comentar com um amigo e o cara, por exemplo, me leva para conversar. Boa, então a primeira coisa que a gente faz é entender aonde ele quer chegar. É um diagnóstico. Fazer o diagnóstico dele. Legal. Então nós estamos conversando com um dono de negócio que não está conseguindo cumprir as metas. Um dono de negócio que não está cumprindo meta, legal. Ou um gestor que não está conseguindo fazer a equipe dele produzir. Beleza, né? então ou problema ele não com a equipe. Relacionamento com a equipe, povo brigando o tempo inteiro. Cara, a evidência maior é o resultado financeiro. Quer dizer, eu não estou batendo meta financeira. Não estou batendo meta de venda. Legal. Então essa é a primeira evidência. A meta pessoal é eu não estou subindo na minha carreira, não estou tendo remuneração adequada. A empresa não está me reconhecendo. Ele não consegue aumentar o próprio salário, o prolabore dele. E que eu falo com ele é o seguinte, você não está se vendendo, cara. Interessante. Continua sendo um problema de venda. A, sua carreira, a pessoa não está, a empresa não está te enxergando que você está entregando mais do que aquilo que ela está te pagando. Interessante. Você sabe por que você está sentado nessa cadeira? Por que a empresa te paga? O que você está entregando? O seu balanço com a empresa, como é que está? Nossa empresa nunca reconhece ninguém. O que você está fazendo aí? Tá certo? Então esse é um problema. Mas se o cara reconhece, cara, você está se vendendo mal. Então aprenda a se vender. Então começa o desenvolvimento pessoal. Mas às vezes a grande maioria procura para aumento de resultado. Então, cara, o que você pode ajudar para fazer o aumento de resultado? Então o cara me procura para fazer ou um planejamento estratégico
comercial ou um planejamento estratégico do negócio como um todo para aumentar o resultado na última linha. Dinheiro para o acionista. Tá? Ah, não, já estou tendo o resultado que eu espero, mas eu não estou tendo tempo para usufruir dele. Então, o resultado do acionista, o recurso que ele está querendo é tempo, é qualidade de vida. Certo. Que também é medida, porque o maior recurso que a gente tem é o dinheiro e o tempo. Tempo é dinheiro. Então, o que eu entrego para as pessoas é produtividade e aumento na última linha. Legal demais. Aí você passa por outras métricas, né? Tem cara que vira para mim e fala assim, André, eu quero vender minha empresa. Você me ajuda a vender a empresa? Tá bom, então vamos te ajudar. Porque eu levo a solução para o cliente para buscar alguém que possa fazer aquilo, que possa deixar o cara com segurança para prosperar. E para o pessoal que está nos ouvindo agora, neste bate-papo aqui, nesse Plavoncast, quem é que vai ter mais benefícios com a Andes Consultoria, Coach, com o seu auxílio, André? Cara, o pequeno e o médio empresário, legal, que a gente chama de middle market, que não está satisfeito com o saldo da conta bancária dele. Opa! Boa, hein? Boa. O cara, não estou satisfeito com o saldo, preciso melhorar esse número. Aí você está falando do CPF, né? CPF e CNPJ. Do CNPJ. É porque tá meio misturado ali também, né? O cara olha e fala assim, não, cara, minha empresa não está conseguindo fazer o investimento que ela precisa. Tem funcionário, a coisa roda, tem estrutura, mas não sobra dinheiro no caixa. Não sobra. E é aquela preocupação, chega no dia 15 do mês, eu não sei como é que eu vou terminar o mês. Entendi. Eu tenho que fazer investimento e como é que eu vou rodar esse fluxo. Então você consegue ajudar essa pessoa a entender como que ela vai sair desse ciclo. Quais são os indicadores que ela precisa. Legal. Para que ela possa mudar o ciclo dela. Transforme o ciclo vicioso que ela está num ciclo virtuoso de crescimento e de expansão contínua, de melhoria contínua. Caramba, sensacional. André, e tem prazo para essas coisas acontecerem assim ou não? Ou é meio que aleatório, depende do nicho? Depende do engajamento do empresário. Ah, é? Se você tem um cara engajado, e aí eu vou te dar uma pesquisa. O Gallup fez uma pesquisa no final dos anos 2010, mais ou menos. Uhum. No início dessa década, né? Nós estamos em 22, então 10 a 20. Final de 10 e início de 11. Que mostrava o seguinte, só 13% dos colaboradores da empresa são realmente engajados. 13%? Que doideira! Entendeu? Então você tem uma grande maioria do corpo laboral que não está engajado com a empresa, com o propósito. Está ali só pelo salário. Mas só pelo salário, aí você tem gente um pouquinho, você tem num outro nível aí que você bate 20, que tem uma espécie de compromisso, mas com o propósito da empresa, só 13% são efetivamente engajados, então aquela história de vestir a camisa. Então, quando você vira e fala de resultado, você fala, cara, a primeira coisa, cara, a gente tem que engajar. Quanto mais engajado, mais rápido fica. Os processos de venda com a equipe compromissada e engajada, em 3 meses a gente aumenta em mais de 50% a venda. Caramba. Em 1 ano a gente dobra. Desde que você tenha um processo contínuo. Agora, tem projetos de empresas que você leva 18 meses e o cara vai patinando. Eu tenho um caso de um empresário, no início da pandemia, montou um projeto com a gente de melhorar o resultado de venda dele. Uhum. E ele conseguiu, de março que começou, a pandemia 19 mais ou menos, em março ele começou, uma semana antes, dia 12. Em agosto, o cara tinha aumentado o negócio dele em 300%. Nós estamos falando de um empresário, de um pequeno empresário que tinha 3... Não, em agosto ele estava com 3 colaboradores. Ele começou querendo vender. E aí eu estou falando, eu tenho gente de todos os níveis, mas esse cara vendia R$10 mil e em agosto ele já estava faturando quase 60. E o resultado, quando eu falo aumentou em 300%, é a última linha, né? A linha de resultado. E o resultado dele, ele estava botando dinheiro no bolso. E o que ele me falava da evidência, por que valia a pena, ele falou assim, cara, eu consigo chegar no supermercado hoje e comprar um vinho para tomar com a minha namorada. E antes era o prazer, sacrifício. Não, e o antes para tomar sobrava, né? Não sobrava, e para ter essa qualidade desse relacionamento, cara, era ela que tinha que pagar, a gente que tinha que dividir. E este prazer não tem preço. Comprar as coisas, deixar a geladeira cheia, fazer para aquele empresário, falar assim, cara, essa era a evidência de satisfação. O negócio estava indo bem, mas a minha satisfação estava em poder usufruir disso. E o propósito dele não era o dinheiro, entendeu? O propósito dele era a qualidade de vida que ele queria ter com a gente já falou um bocado sobre essas questões de se colocar em movimento. O empresário que quer levantar o negócio dele,
Então, você já falou que o primeiro passo seria o diagnóstico. Tem como dar esse diagnóstico para as pessoas? Ou, para pelo menos você entender o que é que a pessoa precisa fazer? Assim, é assim que você faz? Ou você faz um primeiro atendimento para falar, olha, cara, isso aqui, aonde você tem que mexer, aqui, aqui, aqui? É isso? É exatamente isso. Você faz um primeiro levantamento de necessidades, né? Um briefing ali. Se for para a pessoa individual, você tem uma metodologia para chegar no mesmo resultado e na empresa também. E tem custo esse diagnóstico? Você cobra por ele ou não? Não. Então só tem agenda, depende da sua agenda. Depende da agenda. E aí você faz o diagnóstico e em cima disso você faz um plano de trabalho. André, então deixa a gente convidar o pessoal para marcar a agenda contigo. Pode? Pode, claro. Vai ser um prazer enorme. Bom demais, pessoal. Já tá aí na tela um botão de Saiba Mais. Clica para conversar com o André Mendes, da Andes, e fazer o diagnóstico da sua empresa. Beleza, André? Beleza. Show de bola. Né? Para crescer, cara. Pelo amor de Deus. Quem não precisa disso? Né, tem que fazer, né? Acho que as pessoas têm que se colocar em movimento, deixar o medo para trás. Se ela não souber o que está acontecendo... É a história do mineirês, né? Onde eu tô, quem que eu sou, para onde eu vou. Exatamente. Né? Senão você vai ficar completamente perdido. Você vai ficar perdido e não vai conseguir botar em ação o que você precisa fazer. Pois é. Clica no Saiba Mais aí e já conversa direto com o André. Tem que ter horário livre, né? Fique esperto. André, é o seguinte, cara. É um prazeraço. Acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro trocando essa ideia aqui, né? Espetacular. Sua história. André, mas você nasceu onde? Você é de BH? Onde? Não. Eu sou do interior. Sou de Ubá. Ubá! Caramba, e visita lá ainda ou não? Tem laços lá ainda? Tem parentes ainda que moram lá, mas já tem algum tempo. Depois da pandemia, voltei a Ubá uma vez. Legal. E não tenho voltado. Mas aí estabeleci laços aqui, já escolhi Belo Horizonte para morar, entendeu? Só uma curiosidade, você lembra na sua infância como que era? Você tinha algum sonho? Como que era o André menininho lá? Você lembra do André? Você foi criado em Ubá? Você era menino do interior? Fui. Eu saí de Ubá, eu fui fazer faculdade. Olha eu saí só. com Então você 16, 17 anos. Caramba! Então e depois todo em Ubá. Estudou lá e tudo. E aí depois fui para Viçosa, de Viçosa vim para cá. E depois fui para São Paulo. Você fez o quê em Viçosa? Economia. Sensacional. Depois eu vim para Belo Horizonte e daqui eu fui para São Paulo. Depois, estando em São Paulo, falei, cara, meu negócio é voltar para Minas. E aquele menininho de Ubá, o que ele queria da vida? Cara, eu acho que eu descobri isso depois que aquele menino sempre quis ajudar com que as pessoas perenizassem. O propósito de vida foi que as pessoas tivessem... pessoas e empresas, né, que desde cedo fui envolvido comecei a trabalhar muito cedo, fui envolvido com empresas, quisessem que os negócios fossem perpetuados. Olha só. Então, o meu propósito de vida é perenizar pessoas e empresas para que elas consigam ter a qualidade de vida e o sucesso que elas definem, cada um define como próprio. Você lembra lá quando aquele menininho de Ubá, quem que te inspirava quando você era criança lá? Você lembra que era assim? Era seu pai, era sua mãe, avô, seu avô? Olha só, o que ele fazia? Meu avô era comerciante. Meu avô tinha um negócio de comércio. Ele falava o seguinte, cara, eu dei sorte nesse negócio. Eu dei sorte no tempo. Ele vendia o quê? Era mercearia? Não, ele vendia aviamentos, armarinhos, né? Sei. Coisas de roupa, costura, botãozinho. E aí começou a vender outras coisas. Começou a vender mais comércio, e aí começou a ter varejo de comércio assim. Mas ele falava assim, ele teve um açougue, e ele falou assim, cara, E aí não era para isso. Construiu, educou os filhos com açougue, quebrei com açougue. Vendi o açougue pro fulano lá. E o cara era da açougue, porque ele tem aí 4, 5 açougues na cidade. Então o cara eu não dava certo mesmo. O cara certo no lugar certo. E ele falou assim, eu me fui colocado. Ele foi caixeiro viajante, de caixeiro viajante começou nessa história, estabeleceu uma loja e por aí foi. Então era uma inspiração. Então, querendo ou não, você vendo ali o seu avô como comerciante, empresário, isso te inspirou a querer ajudar nessa área também? E cedo brincar, desde criança, desde cedo brincar nessa área de empresa. Sim. E aí começar a trabalhar com isso. Aí fui fazer economia, depois completei o curso em administração aqui. E aí fui trabalhando dentro dessa área. Fiz carreira na área financeira.
E agora tá ajudando as e aí pessoas. descobri que as coisas só vão para frente com as pessoas, independente das métricas e dos Porque ficou faltando a gente contar essa história. Antes da Andes, você falou que já trabalhou em várias empresas Sim. como CLT na área administrativa financeira. Você era o gerente financeiro das empresas. Você passou por quantas empresas, assim? cara. Foi um bocado aí. Quantos anos de carreira, assim? Putz, eu comecei a trabalhar em 78 e comecei a ser consultor dedicado em 2008. Então são 30 anos. Que isso, 30 André? anos trabalhando em empresa. Pelo menos aí bicho. uns cinco negócios diferentes. Incrível, nessa cara. carreira. Dá uma média aí de uns 5, 6 anos por empresa. E aí você foi em quais nichos você já passou lá? Naquelas 5 empresas lá atrás, era o quê? Comércio e serviço. Comércio, serviço. Basicamente. Sensacional. Só depois que consultor que eu comecei a lidar mais com a indústria e com uma coisa mais... Mas basicamente comércio e serviço. Cara, empreendedor, o cara que tem ideias. Sim. Você consegue ajudar essa galera? Na realidade, sim, né? Hoje um público que busca é justamente como é que eu monto um negócio, como é que eu saio do zero. Sei. Então esse é um dos, digamos assim, um dos filões, né? O cara não deixa de ser o executivo que quer montar um negócio novo. Então o cara às vezes não sabe como fazer. Então a gente ajuda no plano de negócio para que o cara possa construir o negócio dele. Eu tenho empresários desde muito pequeno, ele sozinho, né? Tá empreendendo sozinho. A gente que tem hoje na carteira, a gente que tem 300 funcionários, 400 funcionários. Impressionante. Muito Impressionante. Você tem ideia de quantas pessoas você já atendeu até hoje? Rapaz, não. É muita gente. É muita gente. Eu fiz recentemente, num determinado canal, das pessoas com as quais eu falei, mas não necessariamente. Falei porque faço esse diagnóstico inicial e depois vou... Tinha pelo menos umas 1.000 pessoas nesse cadastro de pessoas com as quais eu falei. Nem todas foram convertidas. Sim. Eu acho que das convertidas, vamos trabalhar uma média aí de uns 30% disso. Mais de 300. Mais de 300 nessa linha. Mais de 300 pessoas. Impressionante. Impressionante. Entendeu? E aí você tem muita gente para contar. É muito gente de todos os segmentos, aí conhece gente em todos os lugares. E a internet agora ajudou a gente a atender clientes fora, né? Online. Então tem clientes em Portugal, tem clientes na Amazônia, tem clientes... que massa. E aí você não precisa estar lá mais. Antigamente você tinha que deslocar para ir até o cara, você perdia muito tempo. Hoje você já consegue falar e dar algumas coisas remotamente. Então, falar nisso, tem alguma ação online que você está pensando aí em disponibilizar para o pessoal? Um workshop online, alguma coisa assim? A gente tem um programa de desenvolvimento chamado Maestria. Maestria, bonito isso. Tanto para as pessoas que querem desenvolver em vendas, um workshop online. Legal. E o legal desse workshop é que ele tem uma parte que ele é grupo, né? Mas tem uma parte de prática que ele é feito em grupo isolado, quer dizer, para que cada um possa trazer a sua realidade. E a pessoa... quase uma mentoria local, só para o negócio dele. E tudo online. A pessoa, da onde ela estiver, você vai conseguir orientá-la, ajudá-la. Isso. Então aí você tem esse online em vendas. Você tem um online de produtividade, né? Que para ajudar a produtividade dos líderes e dos times. Maestria em produtividade. É isso. E um que fala sobre sucesso pessoal, né? Que fala sobre como é que você pode atingir o que é sucesso para você e como é que você pode atender o sucesso. Então são três linhas de trabalho. Vendas, produtividade e sucesso pessoal. Isso. Workshop online, maestria. Exatamente. Da Andes com André Mendes. Exatamente. Sensacional. Podemos convidar o pessoal para conhecer? Claro, vai ser um prazer. Já está na tela aí, pessoal. Clica em Saiba Mais para você poder participar aí do workshop online Maestria com André Mendes. Aproveita. Show de bola. Né? André, cara, muito obrigado pela sua presença. Ficaríamos aqui o dia todo batendo papo. Nossa, você gostou demais de conversar contigo, cara, porque você traz confiança. Aprende, né? Ensina a gente muita coisa. É ou não é? É, legal demais. É o cara que traz confiança. Eu nem vou te fazer uma pergunta perigosa, mas já escorregando, já pensou em ser político? Não. Assim, digamos assim, pensar nesse... a gente já... lá, quando juvenil, né? Sim. Na época de faculdade... Eu quis aprender ciências políticas, né? Fiz economia muito por conta da questão de ciências políticas. Mas a política partidária é uma coisa complicada. Então, desde muito novo... No Brasil ainda, né? É pior ainda. Porque... Não, mas já sei lá, eu tinha
Na redemocratização, na primeira eleição para presidente, eu me envolvi na política partidária para fazer campanha para um determinado candidato. Certo. Para nunca mais. Porque eu já trabalhei com política também, não é bom. Você se fere e é ferido o tempo inteiro, Para né, nunca cara? mais. É Você terrível. você se envolve com uma série de coisas bom. que não fazem sentido. Agora, não é bom. a ciência política, a política Não, aí como é transformação, legal, né? isso a gente não consegue. Entender ali os algoritmos por trás disso, né? Não, entender a necessidade, a proposta de transformar um povo. Isso faz bem para todo mundo. Mas por acaso já surgiu algum setor, esse terceiro setor, já te procurou alguma vez? Já? Eu fiz um trabalho, e ainda atuando como coach, eu em cima de da certificadora, na eleição para 2018. Legal. Nasceu um movimento tentando renovar a classe política. Certo. Chamado Renova BR. Certo. E era um investimento financiado por donativos, por doações. E a gente então participou, eu doei meu tempo para ajudar na formação de alguns políticos na questão de propósito, de valor e de produtividade. Legal. Interessante, cara. Não me envolvia na proposta Os política. caras fazem, porque quando eu falei isso aí, quando eu trabalhei, os caras não sabem nem o que é isso, cara. Pois é, era uma proposta de transformação para que o cara Mas o objetivo era esse, né? Educar, né? Justamente para que eles possam ter essa ferramenta, né? O movimento continua, alguns políticos foram eleitos em 2018, o movimento continuou, mas nem como escola de formação política. Interessante. Mas eu não sei se teve gente eleita agora em 22. Os candidatos que eu monitorei e fiz, acabei sendo mentor de 10 candidatos na época. Olha só, cara. Espalhados pelo Brasil. Nenhum deles ganhou. Nenhum deles teve proposta de eleição. Continuam na carreira política, a gente mantém contato até hoje, mas eram pessoas que estavam construindo o nome, construindo um legado, então fizeram a primeira eleição. É um processo, né? É um processo. Então eles começaram ali, todo mundo muito novo, 20 anos, 22 anos. Naquela eleição não ganhou, aí 30% depois, na eleição seguinte, que foi para a vereança, os caras conseguiram ser eleitos. E eu estou esperando passar esse ciclo agora para ver como é que eles foram agora nesse ciclo que voltaram para deputado, porque aí é uma construção. André, agora é o seguinte, a pergunta mais importante do nosso bate-papo aqui no Plavoncast. Essa não pode deixar de ser feita. O que faz o seu coração cantar, meu amigo? O que te emociona? Por que você está nessa? Por que eu estou nessa? Cara, eu quero felicidade e liberdade para as pessoas. Eu quero que as pessoas sejam livres para poder escolher por que caminho ir. Eu quero segurança para o meu filho. Quero que ele tenha um legado, que ele possa olhar. Meu menino tem 5 anos, comecei muito tarde. E eu quero que ele possa olhar para ter um legado de um caminho que vale a pena pisar nessa trilha. Muito bom. Então eu estou nisso para deixar um legado para ele, eu acho que é o que vale a pena. Sensacional. Gratidão por isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. É emocionante, cara. Muito obrigado. As portas vão estar sempre abertas para você. Nossa, todo dia que você quiser voltar, que você vai voltar para contar mais história para nós. E nós vamos marcar novos bate-papos aí. Nossa senhora, que honra. E vamos seguir o caminho aí de todo o trabalho. Agradecer todo mundo que esteve aí com a gente. Valeu, agradecer, galera. Luiz. Valeu demais, mais um. Pedir a todo mundo, né? Que deixa aí um like se vocês gostaram do assunto. Aí, galera. Compartilha com a galera. Se inscreve no canal. A gente está sempre trazendo aqui novas pessoas. Se você tem um negócio e gostaria de contar a sua história para nós, vai ser um prazer imenso recebê-los aqui também. É isso tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Valeu, André. Mendes. Valeu. E até o nosso próximo Plavoncast. Valeu. Valeu, André. Cara, que história boa, viu?